Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará.
Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Louve a Ele acima de tudo. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e Bem-vindos todos, uma boa tarde, noite para todos, muito feliz aqui eu estou vendo tanta gente nova, a primeira vez aqui na nossa palestra, amigos com certeza do nosso amigo Evaldo, fez o trabalho completo, ele vai fazer a palestra, mandou as músicas para eu colocar, adiantou o meu trabalho, foi uma maravilha. Então, com essa alegria no coração, iniciando essa primeira palestra de dezembro, homenageando o nosso mestre, a gente vai dando início, então, com a página de abertura, Males Pequeninos, quem vai fazer é a nossa amiga Marlúcia. Marlúcia, já libero o teu microfone, só um minutinho. Liberado, Marlúcia? E aí? Liberado, sim. Está me ouvindo? Está liberado. Bem-vinda, minha amiga. Deixa eu compartilhar aqui a página com o pessoal, que aí você vai lendo e eles acompanhando. Ok. Vamos lá. Já está. Boa tarde a todos. A página de hoje, o título é Mares Pequeninos, do livro Coragem, de Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier. Guardemos cuidado para a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga, quase imperceptível, se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Albino Teixeira, psicografia Chico Xavier. Então, gente, nessa página, Albino Teixeira, ele vem nos esclarecer, né, chamar nossa atenção quanto ao poder, né, dos males aparentemente pequenos, muitas vezes despercebidos por muitos de nós, e que causam feridas profundas, né? E, às vezes, até mais
que as grandes provações, porque as grandes provações, elas são mais perceptíveis e podemos evitá-las, dependendo da situação, ou atenuá-las com a nossa reforma íntima e à medida que vamos evoluindo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, são os males que consideramos pequenos, aparentemente inconsequentes, que causam desajustes, abrem feridas de difícil cicatrização e nos tornam enfermos da alma. Portanto, estejamos atentos aos ressentimentos, ao medo, o ódio e outros sentimentos destrutivos que causam feridas duradouras por toda uma existência. Então, foi essa mensagem de Albino Teixeira para a gente na tarde de hoje. Que possamos elevar nossos corações, rogar a Deus a presença dos benfeitores espirituais, que estejam junto a nós, encarnados, desencarnados, né? Intuindo o nosso companheiro Evaldo durante a explanação que se propôs a fazer nessa linda tarde, calorosa de amor e união, sobre um tema tão genuíno, né? E que às vezes parece fácil, mas não é tão fácil falar de Jesus. Então, que possamos, de corações unidos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Marlúcia. Amigo Evaldo, a palavra é sua. Preparou uma palestra aí sobre o nosso Mestre Jesus. E é com muito carinho que a gente te recebe. Obrigado, Eliana. Obrigado a todos pelo carinho. Eu costumo dizer que Jane gosta de colocar a gente em palpos de aranha. Emmanuel dedicou um livro a essa frase, de Caminho, Verdade e Vida. Um livro todo. E ela manda a gente se virar em 50 minutos para poder falar de um espírito que marcou um planeta. Marcou um planeta. E eu estava escutando a Marlúcia ler a página, e a gente sente a emoção que vai crescendo dentro de nós, porque Paulo de Tarso diz que Jesus é o meu objetivo, ele fala, e nada me desviará dele. Ainda não posso falar igual Paulo de Tarso, porque não tenho ainda a envergadura espiritual desse grande apóstolo. Mas toda vez que a gente vai falar de Jesus numa objetividade assim, a emoção toma conta da gente, sabe? Porque o mestre fala, né? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. Agora, reunido em nome dele, agora imagina falando dele. Né? A ambiência espiritual que a gente acaba sendo envolvido pelo amor imensurável desse espírito que Chico Xavier, quando chega na espiritualidade de retorno, Joana de Ângeles diz que é Jesus quem o recebe. Então, logo ele desperta no plano espiritual. E Joana diz que ele, envolvido pelo olhar do mestre, ele se ajoelha e chora. E a gente compreende, embora bem distante dessa possibilidade, mas o quanto seria para cada um de nós, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas dúvidas de interpretação, como seria estar frente a frente com o mestre. Quando eu penso isso, eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, que ela estava sentada em oração e um repórter aguardando ela terminar as suas preces, e quando ela levanta o rostinho, né, faz o sinal da cruz com um terço na mão, e o repórter fala assim: a senhora estava rezando, irmã? Ela: meu filho, sempre é necessário falar com Deus. Aí o repórter falou assim: a senhora poderia dizer, irmã, o que a senhora falou para Deus? Ela falou: nada, meu filho, eu só escuto. Aí ele: sei. E o que Deus falou para a senhora? Nada, minha filha, ele só escuta. Porque para falar com Deus, como diz a música, é preciso ficar em silêncio, ouvir a alma, deixar a alma verbalizar suas dores, suas emoções, suas tristezas,
porque Deus e Jesus é assim. Fala sem verbalizar e escuta sem ouvir as nossas pobrezas materiais. Então, nós vamos tentar. Eu queria primeiro agradecer a presença do Valtinho. Valtinho é meu irmão de mais de 40 anos, lá da União Espírita Beneficente Jesus, Maria e José, que também veio me dar um abraço. Muito obrigado, Valtinho. Beijo em você, na Renata. E a oportunidade hoje de nós falarmos, iniciar o mês de dezembro, que tem tanta significação para a comunidade cristã, e Chico diz para a gente, em uma das suas biografias, que é o mês onde a humanidade está tendenciosa ao bem, à fraternidade. É o mês de dezembro que marca o nascimento do mestre. Não importa se foi dezembro ou se não foi, importa que o coração da gente se rejubila de alegria nesse período e lembra a passagem do mestre sobre a terra. E hoje nós vamos falar... Adriana, você pode compartilhar para mim, por favor? Nós vamos falar sobre essa frase. Problema só a primeira tela. Se você quiser, eu compartilho. Não, está aqui. Aqui. Eu vou. Aí, se der algum problema, você me fala, porque a minha internet não está uma Brastemp, mas vamos lá. Tá bom. Dá um passe nela que melhora. E já fiz uma reza forte hoje, filho. Então tá bom. Nada, né? Foi para outra tela, tá vendo? Espera aí. Agora vai. Pronto. Sim, perfeito. Pode aumentar? Estou tentando. Me esforçando aqui. Se não puder, assim também dá para o pessoal visualizar legal. Já foi. Assim, tá indo. A minha foi aqui. Tá indo ainda. A manivela está rodando. Daqui a pouquinho chega aqui. Mas a nossa proposta hoje é essa afirmação do mestre, quando ele estava lá na última ceia, né? E ao término da ceia, eu fui puxar, sabe, a citação de João, quando João nos faz essa afirmação, né? Lembrando as palavras de Jesus, onde Jesus fala aquela frase que ficou muito gravada para a gente, que é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Irei preparar-vos caminho, e para quando eu estiver lá, vós também estarão comigo. Então, aí houve uma certa dificuldade dos discípulos para poder entender essa frase de Jesus. E eu peguei logo as duas primeiras palavras dessa frase: eu sou. Não foi à toa que o mestre verbalizou assim essa orientação a todos nós. Eu sou. Porque esse eu sou é um dos nomes que foi dado pelo povo hebreu a Moisés, lá no início da trajetória do povo hebreu no Êxodo. Moisés, quando ele entra em contato com as vibrações espirituais, lá em Êxodo, no capítulo 3, está escrito assim: eu estarei... disse também Deus, disse Moisés, né? Espera aí. Estarei com você... Não, aqui. Quando eu chegar diante dos israelitas, disse Moisés, lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, quando Jesus coloca ali no início, eu sou, Jesus está fazendo alusão como a figura de Jesus, do Cristo, é o guia da humanidade terrestre desde a época lá do advento de Moisés, porque a gente tem que lembrar que Moisés ele era meio israelita e meio egípcio. Ele foi criado dentro da cultura egípcia, dentro da tradição egípcia, e quando ele recebe o chamado
da divindade para a tarefa que ele competia, ele se coloca em dificuldade. Por quê? Porque ele, como parte israelita, hebreu, ele sabia da existência do Deus único, mas a formação egípcia dele, de educação, dava a ele uma visão mais avantajada sobre as comunicações espirituais. E quando Jesus fala, eu sou, ele está se referindo a essa passagem de Êxodo. Eu sou, que é o caminho, aquele que sabe para onde vai levar o povo, para onde vai levar aqueles que estão ali reunidos. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, essa expressão para o povo hebreu tinha um significado de direcionamento. Quando você está numa trilha, no meio do mato, com um guia, você não titubeia em seguir o guia. Por quê? Porque ele demonstra conhecer todos os caminhos que vão tirar você do meio da floresta. Então, o caminho é natural, a ida é natural. Por quê? Porque você confia no caminho. E Jesus fala, antes desse momento, ele fala para o sacerdote assim que ninguém vem ao Pai se de lá se já não tivesse conhecido o caminho do Pai. Apenas falo daquilo que vivi e assisti, que é o reino que a gente chama de reino dos céus, e Jesus está se referindo à criação do Pai, à espiritualidade superior. Então, ser o caminho é quando você reconhece a trajetória que você tem que seguir. Ser a verdade, aí é um complemento maior de informação que representa qual é a verdade que Jesus representa. A lei de Deus, na sua maior expressão. E a vida é como ele nos diz, eu venho vos trazer vida, e vida em abundância. Aí, Adriana, passa para o segundo, por favor, que tem um videozinho curto, para a gente poder se ambientar mais ao tema. Vocês não precisam ter medo. Acreditem em Deus. E acreditem em mim também. Vocês conhecem o caminho que eu estou seguindo. Não sabemos para onde vai? Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Ei! Não pode subir assim no meu barco. Tem razão. Me dê uma ajuda. Pedro, me dê apenas 1 hora. E eu te darei uma vida completamente nova. Venha comigo. Desista de pescar peixes e eu farei de você um pescador de homens. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. É um fantasma! Não, Tomé! É Jesus! Ele é o Messias! A lei nos ordena apedrejar tais mulheres. O que você diz? Eu darei a minha pedra ao primeiro homem que disser para mim que nunca cometeu um pecado. Jesus não veio pelos bons, mas pelos pecadores. Ele dá às pessoas uma segunda chance. Devíamos dar também. Mestre! Dizem que você é sábio. Então nos diga. Deveríamos pagar impostos aos romanos? A moeda tem o rosto de quem? De César. Então deem a César o que é de César. E deem a Deus o que é de Deus. Esta é a nossa última refeição juntos. Antes de eu morrer. Acordem e continuem acordados. Chegou o momento. O espírito está disposto, mas a carne
Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Temos que nos livrar desse Jesus. Mas e se ele for quem realmente dizem que é? E você irá me ver chegar junto com as nuvens do céu, sentado à direita de Deus Pai. Isso é absolutamente repugnante com Deus! Impostor! Tolo! Blasfemo! Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu o neguei 3 vezes. Não tenha medo. Por que vocês o seguem? Ele está nos conduzindo para algo maior. Muito em breve eu serei entregue aos meus inimigos. Serei preso e condenado à morte. Todo rei precisa de uma coroa. Vocês poderão escolher entre Barrabás, um agitador perigoso, ou este pregador. Ele não é nosso rei! Liberte Barrabás! Você! Ajude-o a carregar a cruz! Meu senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Orem para Ele, que Ele ouvirá suas orações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa E o ômega, o primeiro e o último. o início. E também o fim. Quem vocês acham que eu sou? Você é o Filho de Deus. É esse o Cristo a quem nós queremos seguir. É o Cristo que não nos mostrou nenhuma facilidade, nenhuma bonança, nenhuma flor no caminho. E ele veio nos mostrar que o caminho que ele representa não é um caminho de dor e sofrimento. É um caminho que vai nos levar longe, nos afastar da dor e do sofrimento. Porque quando Jesus fala que ele é o caminho, ele não está se referindo ao caminho de sofrimento que ele enfrentou por nos amar, mas sim que para amar da forma que ele nos ama, nós temos que esquecer da gente mesmo. Quando ele diz, né, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há meios de a gente seguir Jesus pelas conquistas da vida física sem que nós tracemos um caminho como espíritos imortais. Analisar essa frase do mestre, distanciado do entendimento que o Evangelho nos propõe e que a doutrina espírita veio nos trazer, seria muito cômodo seguir Jesus de dentro da minha casa, assistindo os estudos do Cefac, do Caminho da Luz, lá do pessoal de Mística, da União,
do irmão Átmos, lá de Maricá, do irmão samaritano aqui do Gardênia, seria muito fácil seguir Jesus no conforto da minha casa, sentado na minha poltrona. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, eu te levarei aonde tu não quiseres ir. E se você for analisar a história de Pedro, vai ver que Pedro transitou por caminhos dolorosos, mas não porque ele era discípulo de Jesus, porque o caminho do Mestre ainda é repleto, pelas nossas deficiências, de dor e sofrimento. A proposta de Jesus de segui-lo é de tomar a sua cruz, a nossa cruz, e seguir. É esquecer da gente, sabe? Então, quando ele fala eu sou o caminho, é que não dá para seguir Jesus soltando fogos, sabe? Não dá para seguir Jesus tendo o aplauso da multidão que está vendo nós passarmos. Seguir Jesus representa abraçar o seu evangelho em prol do próximo. Porque o que Jesus vivenciou conosco aqui na Terra, há 2000 anos atrás, foi a doação plena de amor a toda a humanidade. Jesus não era partidário dessa ou daquela seita, porque ele fala, olha, para os discípulos, eu vim para os doentes e não para os sãos. E quem é doente na Terra? Toda a humanidade, independente do fato se os nossos irmãos lá da Índia, da China, de qualquer outro lugar do nosso planeta, ainda não interpretam Jesus como sendo o Cristo planetário, o Messias esperado, não importa. Quem vive de entendimento ou de querer ser aceito somos nós, o Mestre não. A proposta dele de ser o caminho é que, se para andar comigo, vocês terão que trilhar a mesma estrada que eu trilhei. A incompreensão, e muitas das vezes pode acontecer, e acontece, é onde mais dói, a incompreensão dentro de casa, da família, quando a tua proposta de trabalho, de desenvolver o ensinamento do mestre, você quer começar dentro de casa. Eu estava lembrando, no preparo desse estudo, do irmão Jacó, do livro Voltei. O irmão Jacó, ele fala no livro Voltei que, ao tomar conhecimento da realidade da vida espiritual, ele se achava um doente grave que encontrou o remédio que iria debelar a sua doença. Era justo ele querer dividir esse remédio com a comunidade espírita do Brasil. Então, ele pede a doutor Bezerra que permita que ele transcreva as experiências dele para a sociedade espírita do Brasil. E aí, doutor Bezerra leva ele, é um jovem lá em Pedro Leopoldo, que estava iniciando a tarefa, e é o primeiro livro que conta a experiência de um espírita em retorno ao plano espiritual, é o livro Voltei, do irmão Jacó. Antes do Voltei, teve Cartas de uma Morta, que era da Dona Maria João de Deus, a mãe biológica do Chico, que também conta as experiências dela. Mas o irmão Jacó diz que ele se sente como nas suas mãos de um grande remédio que pode debelar todas as dores da humanidade, e ele deseja dividir esse remédio com todos nós. E o que Jesus fez, se não isso? Ao trazer o seu evangelho como sendo aquela solução para os problemas não do corpo perecível, mas da alma imortal. Como ele fala para o senador Públio Lentulus, naquele encontro lá perto de Cafarnaum, está em ti, senador, me seguir agora ou aguardar os séculos de sofrimento. E assim como Públio Lentulus, muitos de nós ainda, recusando a oferta do caminho que Jesus representa para cada um de nós, queremos trilhar o caminho do sofrimento, em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. A proposta do mestre de ser o caminho é a proposta mais simples que um espírito pode fazer para uma sociedade de um planeta. Seguir ele. Seguir significa o quê? De pisar nas mesmas marcas que ele deixou no chão.
Mas, para isso, eu tenho que me desvencilhar do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Sabe? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu digo que eu sou o cara. Eu sei de tudo, eu sou o bom. Eu sei, olha só, eu vou explicar a vocês o que eu sou. Na realidade, Jesus vivencia a qualificação de eu sou. Ele vivencia. Porque você está num lugar, eu falei na floresta, né? Vamos para um lugar frio. Vamos lá para o Alasca. Você não conhece o Alasca, vai lá passear e chega lá no hotel, né, aquecedor central, e o hotel fala assim, esse aqui vai ser o seu guia. Aí o guia está de bermuda, camiseta, óculos de sol e fala assim, olha, aqui é frio pra caramba, hein? Eu acho bom você se agasalhar. Você vai se agasalhar? Você vai falar assim, não, poxa, o cara é guia. Tudo bem que ele é morador, é local, mas não deve ser tão frio assim. Eu vou botar um casaquinho lá, que eu comprei no Feirão das Malhas, lá em Caxias, e vou enfrentar lá a situação. Só que, quando chega do lado de fora, a história é outra. Mas você já está na rua, você já não dá mais para voltar. Mas, quando chega um guia com um casaco, com outro casaco de couro por cima, com um casaco de pele por cima, touca, luva, máscara, e fala assim, aqui é frio. Aí tu vai falar, e muito. E aí você vai ter até pouca coragem de sair de dentro do hotel para poder conhecer a cidade que você estiver lá no Alasca. Jesus vem mostrar para a gente por que ele é o guia e modelo da humanidade, porque tudo que eu aprendi do meu Pai, disse ele aos discípulos, eu vos ensinei, por isso eu vos chamo de irmãos e amigos. E Jesus trilhou os caminhos que ele disse para a gente que nós precisamos trilhar. Em alguma parte do Evangelho está escrito que seria fácil. Não, pode ir que é tranquilo, a parada não vai dar problema nenhum, nem sofrimento nenhum. Não. O mestre, quando ele estava, antes de ser preso lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, o João Evangelista fala que o seu suor confundia-se com sangue. Tamanha era a expressão que aquele espírito estava exalando num corpo tão frágil de um ser humano. Mas ele não disse que seria fácil. E ele ainda fala assim, no mundo tereis aflições, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. E o Evaldo acha que é vencer no mundo. Seguir Jesus é ter o reconhecimento da sociedade que eu estou inserido. Seguir a Jesus é receber aplausos. E nós lembramos muito bem, quando Jesus entra em Jerusalém, naquele dia que antecedia a Páscoa, naquela quinta-feira que ele entra em Jerusalém, o que nós fizemos para recepcioná-lo em Jerusalém? Colocamos nossos mantos no chão, ramos de oliveira para o burrinho não machucar a patinha, coitadinho, porque ele que estava levando o mestre, e gritávamos hosanas às alturas. Hosanas à altura. Viva o filho de Davi. Viva o filho de Davi. E no dia seguinte, aonde nós estávamos? Na praça, em frente à Torre Antônia, gritando para Pilatos, crucificai, crucificai. Então, seguir Jesus, não dá para seguir Jesus com um sorriso fácil no rosto. Devemos sorrir, sim, para que as nossas dores não desanimem aquele que está no início da caminhada, mas não com o riso da euforia que faz com que a gente esconda a nossa realidade, esconda a nossa dor, pela vergonha que tem da dor. Agora, o riso da certeza de estar no caminho certo, de seguir o mestre como sendo o caminho que vai me levar ao lugar aonde eu repousarei minha alma, como está lá no Salmo de Davi, seguir Jesus nesse caminho, gente, não dá para ser com o pé nas costas, não dá para ser com a facilidade que muitas das vezes nós almejamos, que seria melhor seguir Jesus dentro de um carro potente com ar-condicionado ligado, todas as contas resolvidas, não dá. Eu gosto sempre de dividir uma experiência que um benfeitor espiritual uma vez fez para a gente, e ele falou assim,
caso você tivesse a oportunidade de ter o mestre divino à sua frente, você na matéria ainda, encarnado, não precisa desencarnar para essa experiência, não. Mas Jesus na sua frente e Jesus falar assim, o que você quer que eu te faça? Jesus perguntar. Mas aí sempre tem aquele anjo que esclarece melhor a gente, fala assim, não pode ser coisas materiais, não. Interesse pessoal, não. É pedir a Jesus algo que sirva para o espírito imortal que nós somos. O que nós pediríamos a Jesus? Eu confesso que eu escutei essa mensagem, tenho 5 anos, ainda não descobri o que eu pediria a Jesus. Porque se eu peço a Jesus que meus filhos estejam em paz, tudo bem resolvido, é interesse pessoal. Se eu peço a Jesus que na minha família, no meu grupo familiar, ninguém fique doente, é interesse pessoal. Porque se ninguém ficar doente, eu não preciso me preocupar com ninguém, cada um segue a sua vida. Então, todas as propostas que eu imaginei do que eu falaria com Jesus se traduzia para mim em interesse pessoal. Então, eu confesso a vocês que eu ainda não encontrei o que eu pediria a Jesus, eu, na condição de espírito imortal, ainda alojado na veste física. Então, quando a gente fala que Jesus é o caminho, não é o caminho da felicidade transitória do mundo físico. Jesus é o caminho para que nos leve à libertação, não aquela salvação que está na proposta de alguns evangelistas, da salvação pela salvação. Emmanuel fala para a gente que a salvação que Jesus nos propõe, lá em Vinha de Luz, é a salvação da não necessidade da reencarnação. Quando é que nós ficaremos libertos da possibilidade da reencarnação? O Mário, no outro dia, nos ensinou isso num estudo. Só quando formos espíritos puros. Então, a salvação que o Mestre nos propõe é na condição de espíritos puros, libertos da transitoriedade na vida física. E não aquela salvação porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador e meus problemas estão resolvidos. Não, isso é a organização Tabajara, lembra? Da organização Tabajara, seus problemas estão resolvidos. Então, isso não está dentro do Evangelho. O que está dentro do Evangelho é o esforço individual para que a gente diminua as incidências da nossa negatividade, porque para seguir Jesus é necessário eu fazer apenas 2 coisas. 2 coisas. A minha reforma moral e a minha insistência em domar as minhas más inclinações. Se eu começar esse propósito sincero, não é que já está tudo resolvido, não. Entendeu, Mário? Não está tudo resolvido, não. É a proposta de iniciar a nossa trajetória nesse caminho, aí estaremos seguindo Jesus. Por quê? Repito, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo a transformação moral. O meu interesse pessoal fica em segundo plano, em todos os aspectos, todos os aspectos. E o esforço que eu vou empregar para domar as minhas más inclinações. Eu não vou poder mais fazer fofoca, eu não vou poder mais desejar o mal para ninguém, eu não vou poder mais mentir, eu não vou poder mais... sabe aquela questão assim, do ninguém está vendo? Sabe? Que a gente... o Kardec pergunta aos benfeitores qual é o sentido da palavra moral. Aí os benfeitores, entre outras coisas, falam assim, aquilo que você faz quando ninguém vê. Um dos sentidos de moral é aquilo que, quando você está enraizado dentro de você, o sentimento de moral, não porque tem uma lei que te castiga se você fizer. Não, não é isso. Isso daí é observância da lei. É a disciplina que a lei nos impõe. Agora, a moral é fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo. Mas Jesus está vendo. Então, seguir o Jesus e encontrar em Jesus o caminho a ser seguido, é necessário saber, como diz Emmanuel, que o cristão sabe que no final da sua jornada tem o quê? O que Jesus encontrou no final da sua jornada terrena? Uma cruz. Não a cruz de madeira que vão pregar a gente lá, como aconteceu com o mestre, não. É a cruz onde as ilusões da vida material ficam para trás, aonde eu sei que devo seguir o mestre porque é a minha melhor opção.
Não é que seja minha única opção, não. É minha melhor opção. Porque durante vários séculos, vários milênios, nós ouvimos as palavras de Jesus. Ou vocês acham que a gente só conhece Jesus de 2000 anos para cá? Impossível. Impossível. Nós lembramos que o planeta ele foi construído há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Por quem? Por quem? Por Jesus, pelo Mestre. Não é assim que a doutrina nos ensina? Que ele recebeu a massa ígnea que saiu do Sol, das mãos de Deus, e moldou, junto com uma pleiade de espíritos crísticos, o que nós chamamos planeta Terra, e insistimos em querer prejudicar esse planetinha bonitinho, não é? Então, há 4,6 bilhões de anos, o nosso compromisso com Jesus está sendo renovado a cada oportunidade. E não há 2000 anos. Se fosse há 2000 anos, eu ia dizer que a gente estava bem na fita para caramba. Que 2000 anos de evangelismo, nós já estamos aqui hoje, sentado, um sábado à tarde, um dia bonito, que a Marlu se lembrou para a gente, falando do Evangelho, a gente estava bem na fita para caramba. Não, nós estamos aqui porque cansamos de tomar atalhos e não seguir o caminho que é Jesus. Seguir o caminho de Jesus é ter certeza que, embora, como Paulo de Tarso fala, com os pés sangrando e os joelhos desconjuntados, levanta e serve. Seguir Jesus como caminho é encontrar nele o motivo da minha caminhada. Encontrar o motivo. Não é que seja o melhor motivo, não. No caso de um espírito tão faltoso que nem eu, é o melhor caminho, sim. É o caminho que Jesus me apresenta, mas não vai ser fácil. É um caminho atribulado. Afinal de contas, a porta é estreita, né? E se a porta é estreita, o caminho que leva à porta estreita é um caminho pedregoso. Sabe por que o caminho é pedregoso, espiento? Porque você tem que olhar onde pisa. Servir ao Evangelho não é sair pisando tudo que você encontra pelo caminho. É você saber caminhar na trilha que leva à porta estreita. Porque quando a porta é estreita e o caminho é tortuoso, você olhando aonde pisa, você vê a flor que brota no canto da rua, você vê o pássaro que está ali chilreando ali na pastagem. Por quê? Porque você está prestando atenção aonde você está trilhando. Na estrada larga, e nós conhecemos muito bem como é, a gente não presta atenção em nada, que é só usufruir do caminho fácil que é a estrada larga. Mas, quando chega lá, o que a gente espera depois da porta não é um reino de amor e de luz. Também não é um reino, desculpa que eu vou falar, mas não é um reino onde tem anjo tocando harpa sentado na nuvem, não. Essa ideia mitológica do reino dos céus, ela já não faz mais parte da nossa literatura. Nós sabemos que, quando retornarmos à espiritualidade, desde que decidamos caminhar o caminho que Jesus nos aponta, nós teremos muito mais atividade, muito mais trabalho, e, graças a Deus, dessa vez eu espero que seja no bem, porque as experiências anteriores desse espírito aqui não foram muito agradáveis em relação ao retorno ao plano espiritual. Então, seguir Jesus... Olha, eu ainda estou no caminho, Jane. Olha o que você está arrumando. Eu não cheguei nem na verdade. Olha a hora passando. Desde que Deus quiser. Mas vamos lá. Aí, para poder facilitar um pouquinho a gente, eu fui lá no Vinha de Luz, no capítulo 176, onde João fala, né, lembrando as palavras de Jesus, eu sou o caminho. Aí Emmanuel fala assim para a gente num trecho: cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Ser o caminho que Jesus nos propõe, ser o caminho... Obrigado, Adriana. Eu esqueci que você tinha também. Ser o caminho que Jesus nos propõe, nós temos que buscar a legítima prosperidade espiritual. Quem busca a doutrina espírita querendo resolver o problema do cheque especial do cartão de crédito está no lugar errado. Está no lugar errado. O que a doutrina nos propõe é prosperidade espiritual, o tesouro onde a traça não rói,
o ladrão não rouba, a ferrugem não corrompe. É esse trem aí que Emmanuel está falando para a gente. Porque quando disso eu me afasto, eu estou condenando-me à estagnação. Então, seguir Jesus é com esse objetivo, de que eu me liberte das minhas dificuldades espirituais. Mas para quê? Para poder gozar da liberdade espiritual e seguir à frente voando com a asinha de anjo? Não. Para melhor ajudar ao próximo, para melhor me colocar à disposição daquele que ainda não chegou ao entendimento que eu cheguei. E no outro, tem um outro aí, não tem, Adriano? No Vinha de Luz também, na lição 175, Emmanuel coloca sobre a verdade. E ele comenta, eu sou o caminho e a verdade. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosóficas e verdades convenientes nas lides políticas, e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. E ele continua, mas em Jesus a verdade é o amor ao próximo, o amor a Deus na figura do próximo. Então, quando a gente fala de Jesus e da relação à verdade, não é a verdade que me alegra o coração, que me agrada como proposta de entendimento. É a verdade de servir ao máximo ao próximo para que ele também encontre em Jesus a mesma satisfação que eu encontrei. Seguir Jesus, a verdade que Jesus nos propõe, é esquecer de mim mesmo e servir ao próximo. Qualquer semelhança com as nossas casas espíritas em relação aos benfeitores é mera coincidência, porque os nossos benfeitores poderiam estar estagiando em planos mais elevados, mas, por amor a essa verdade, eles continuam juntos de nós para que nós também caminhemos na mesma direção que eles. Seguir a verdade é servir ao próximo, não tem outra verdade. Jesus fala assim, se me amais, guardais os meus mandamentos. O que é guardar o mandamento de Jesus? É botar no bolso? Deixar dentro de casa? Não, guardar é executar, é viver segundo aquela orientação que o Mestre nos traz. E quando Pilatos pergunta a Jesus, eu gosto de lembrar disso, que eu acho tão bonito, que Pilatos fala assim para Jesus, de que te acusam? Aí Jesus fala assim para Pilatos, falei nas praças públicas, nas sinagogas e no templo. Todo homem de bem ouviu a minha palavra. Já deu uma espetada ali em Pilatos, né? Todo homem de bem ouviu a minha palavra. E só a verdade eu disse. Aí Pilatos falou, que é a verdade? Qual a resposta de Jesus? O silêncio. Se eu sou um defensor da verdade do Cristo, eu não entro em discussão de estéril de religião. Eu não discuto política, eu não discuto situação social da humanidade, eu apenas me calo por amor à verdade que Jesus me trouxe, porque eu também, durante muitos séculos, não compreendi os ensinamentos do Mestre, e ninguém me obrigou a aceitar isso, só o tempo, que é o grande mensageiro de Deus, que fez com que eu refletisse na necessidade da minha mudança. Então, se eu acredito na verdade que Jesus me traz, não é para eu impor essa verdade a ninguém. Botar a goela abaixo que a doutrina espírita é a melhor coisa do mundo, para mim, mas não quer dizer que seja para o outro. E eu guardo sempre uma frase do nosso benfeitor Chico, quando ele nos diz que nós devemos colocar uma gota de verdade num litro de amor. A única forma de eu atrair a atenção de alguém sobre as minhas atitudes em relação ao Evangelho, as minhas propostas, é eu exercitando aquilo que Jesus me propõe. Aí eu vou ser aquilo que Paulo chama de carta viva do Evangelho, mas não pela palavra, pelo exemplo. Então, se a verdade que Jesus trouxe me satisfaz, eu aguardo no cofre secreto do coração, para que eu não sirva de impositor das minhas verdades ao outro, porque Jesus poderia estar fazendo um discurso até agora para Pôncio Pilatos sobre a verdade.
e não ia atender a necessidade de Pôncio Pilatos, como muitas das vezes não atendeu a minha necessidade. E como o tempo já está como diz o Roberto, né, o olho da Adriana já está fixo em mim ali, né, João? Então, aí faltou a vida. E se Jesus é a vida, ele fala através de João: aquele que crê em mim não morre jamais. Crer, Jesus não pede nem para ter fé nele, gente. Ele pede para crer. Crede em Deus, crede também em mim. É a afirmação que ele faz nesse mesmo contexto que nós estamos conversando hoje. E interessante que o Haroldo fala que esse verbo, no grego, koiné, no grego arcaico, né? O crede, ele não é nem impositivo e nem, ele fala que não é um termo, não, mas nem convidando. Não, vai depender de como ele é colocado pelo locutor. Crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Vai depender como o locutor coloca, porque a expressão que ele vai usar, e a gente acredita que Jesus falou isso quase que implorando aos discípulos. Crede em Deus, crede também em mim. Porque aquele que crê em mim tem vida eterna. Ele fala para João, quando João pede, depois daquela encrenca lá com os samaritanos, que não quiseram receber Jesus, né? João fala assim: Senhor, quer que peça fogo do céu sobre esse povo impenitente? Ele fala: João, o Filho do Homem veio para salvar e não para exterminar. E eu vim trazer vida, e vida em abundância. É essa vida em abundância que Jesus nos oferece, mas não é uma vida passageira do plano físico, limitada pelo tempo, pelo corpo já que vai desfalecendo as suas funções, mas a vida da alma, do espírito imortal, aonde você chega no plano espiritual um pouco mais consciente das nossas necessidades e a gente vê descortinar toda uma beleza que Jesus nos propõe. Quando tiverem um tempinho, lê a história de Pedro, que Humberto de Campos, o irmão X, coloca para a gente, numa reportagem de Além Túmulo, quando Pedro desperta no plano espiritual após o seu desencarne de forma violenta, e ele se extasia com a beleza da instância que o mestre disse aos discípulos: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vós também esteja comigo. Então, é esse lugar que a gente pode imaginar, pode sonhar como um lugar de beleza inconfundível, mas sempre amparado pelo olhar amoroso de Jesus de Nazaré. Obrigado, gente, pela paciência. Obrigado, do fundo da alma. Meu amigo. Começamos bem o mês de dezembro, essa palestra maravilhosa, essa forma de orientar essa frase tão famosa para a gente, né? O caminho, a verdade, a vida, né? A gente parar para pensar em cada uma, como você nos trouxe, e nos indicou também caminhos, né, de leituras, né, para a gente pensar um pouco mais nessa ética cristã, que são esses princípios, né? E na moral, são as regras que nós escolhemos da nossa conduta, né? A partir dessa ética cristã. Maravilha, Valdo, maravilha. Muito obrigada, meu amigo. A gente vai, então, terminando com a nossa prece final, na Marlúcia, para fazer. Tá aí, minha amiga? Oi, boa tarde, estou sim. Pai, pedimos vossa permissão para darmos término a essa reunião na tarde de hoje. Que possamos aproveitar, Senhor, as propostas de seu Filho Jesus, trazidas pelo nosso irmão, nesse estudo rico de considerações, e que repensemos nossas atitudes conosco e com o próximo, principalmente nesse mês de luz e de amor fraterno. Que não fiquemos, Pai, apenas com o espírito natalino nesse espaço de tempo, mas que esse espírito de amor, de união, nos siga até a eternidade. Obrigada hoje e sempre. Graças a Deus.
Assim seja. Muito obrigada, Marlúcia. Jane, algumas considerações finais de agradecimento aí? Com certeza. Agradecer ao Evaldo pela determinação na execução do conteúdo de forma carinhosa e educativa. Todos nós precisamos. Agradecer também a todas as casas irmãs que estão aqui presentes, contribuindo com esse momento de luz na nossa mente, no nosso coração. Sabemos o quanto cada casa, cada um de nós, ao nos darmos as mãos, o quanto o movimento espírita cresce, o quanto o movimento espírita se fortalece. Obrigada, Evaldo, obrigada a todas as casas presentes e aos companheiros de outros países que estão aí, Michigan, Suécia e outros estados também. Muito obrigada, uma boa tarde, boas vibrações de dezembro para todos os corações. Nós agradecemos mais uma vez. Vou liberar aqui os microfones para que vocês possam dar aquele tchau, uma vibração de muito amor para esse nosso amigo Evaldo. Vamos lá. Estão liberados. Obrigada, gente. Um grande abraço a todos. Obrigadão. Obrigado. Abraço, Evaldo. Beijo no seu coração. Obrigado, Evaldo. Grande palestra. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Um abraço, meu jovem. Tudo de bom aí. Tchau, tchau, gente.